Fala, concurseiro e concurseira, tudo bem com vocês? Estudar por questões do zero. Se você está começando agora a estudar para concurso, ou se você está conhecendo agora esse mundo do estudo por questões, esse vídeo é para você. Vou te dar 7 passos aqui para você seguir na sequência, para você ter um ótimo desempenho no estudo por questões. Bora lá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. 7 passos. Eu vou trazer aqui para você, então, 7 passos para você seguir para que a gente consiga ter um desempenho extraordinário no estudo por questões. Primeiramente, meu nome é Kirla Patielli, sou auditora fiscal, criadora e mentora do DAC, Destruindo as Questões, que eu te ensino a estratégia para conseguir estudar por questões e alcançar sua aprovação. O link vai estar aqui na descrição, então dá uma olhadinha lá, tá? Se você não me segue no Instagram, me segue lá, só por questões. Lá é que eu tenho mais o contato diário assim, com as pessoas, com os seguidores, então me segue lá. E se você não é inscrito no canal aqui do YouTube, se inscreve, dá um likezinho, porque eu sei que você vai gostar desse vídeo sempre, e ativa o sininho aí para você receber as notificações. Bora lá, porque eu não quero enrolação. Eu quero trazer aqui para vocês, então, os 7 passos. Se você não está com caneta e papel, pega agora, porque você vai precisar anotar. Bora lá. Passo 1, passo 1, passo 1. Não vou enrolar. Passo 1. Se você está começando a estudar agora para concurso, a primeira coisa que você precisa é escolher uma área. E essa área você vai escolher por afinidade. O que é por afinidade? Aquilo que você gosta de fazer. Não adianta você escolher uma área da qual você não goste de trabalhar. Se você escolher, por exemplo, a área policial, porque a gente tem várias áreas. A gente tem a área policial, área fiscal, que mais? A área de tribunal. A gente, a gente tem várias áreas, pessoal, várias áreas. Você entende que vocês não vão estudar, por exemplo, para o INSS. Vocês vão estudar, então, para a área previdenciária. Área. É isso, vocês não vão estudar para um concurso específico, vocês vão estudar para uma área. E essa área ela tem que ser escolhida conforme a afinidade de vocês. Se você tiver afinidade, aquilo que você gosta de fazer, esse é o primeiro passo, escolher a área conforme a sua afinidade naquilo, ou aptidão, né? Afinidade ou aptidão naquilo que você gosta de fazer. E escolheu a área, que é o passo 1, pessoal. Sem escolher a área, não tem como você prosseguir. Escolheu a área, a gente vai para o passo 2. Qual que é o passo 2? Assine um bom site de questões. E eu quero deixar isso aqui bem grifado. Assine, pessoal, assine. Os pagos, eles são mais seguros em questão de atualização de questões, em questão de comentário dos professores, tá? Ah, professor, mas eu não tenho dinheiro para assinar. Dá um jeito, porque o ganho que você não vai investir mais nada. Você não vai precisar de cursinho, não vai precisar comprar PDF, comprar videoaula. Se você tiver um bom site de questões, aquilo ali vai te suprir. E o que você precisar além, você vai encontrar gratuitamente na internet. Então, sites de questões que eu gosto do TEC, eu gosto do Que Concursos, tenho Estratégia Questões, tenho Gran Questões. Eu gosto mais do TEC, tá? Eu gosto mais do TEC pelas funcionalidades. Vocês podem até ver que o preço dele é um pouco maior pela questão das funcionalidades. Hoje ele é um dos melhores do mercado, tá? Passo 1, escolheu a área. Passo 2, você assinou o site de questões. Assinou o site de questões, aprendeu a mexer nele ali, e a gente passa para o passo 3. Qual que é o passo 3? O passo 3 é você montar um ciclo de estudos. Escolhendo a área, você vai saber quais são as matérias que são as básicas daquela área. Então, você vai montar o seu ciclo baseado naquelas matérias iniciais, matérias básicas da área que você escolheu, tá? Da área que você escolheu. Definiu as matérias, você tem que definir também a carga horária que você vai atribuir para as matérias. E essa atribuição ela tem que levar em consideração a importância dessa matéria na área que você escolheu e a sua dificuldade nessas matérias, tá bom? E você estipula ali. No início, eu te dou uma dica para você começar com poucas matérias, tá? Com poucas matérias. Porque você ainda não tem afinidade ali, afinidade suficiente para trabalhar com muita coisa. Então, comece com poucas matérias,
Comece com poucos assuntos para que você sinta esse avanço acontecendo. Passo 1, então, você tem que escolher a área. Escolheu a área, você monta o seu ciclo agora baseado na sua área, para que as matérias sejam parecidas. Fechou? Passo 3, então, ciclo de estudos. Ciclo de estudos, fundamental. Sem ciclo de estudo, a pessoa não tem planejamento. Simples assim. Passo 4. Você assinou o site de questões, você aprendeu a mexer nele e agora você vai montar os seus cadernos de questões. Ah, Kirla, mas o site de questões tem cadernos montados. Sugiro que você monte os seus, porque você vai montar os seus baseado nesses dois fatores aqui que são muito importantes: a sua dificuldade e a importância do assunto. Se você deixar outras pessoas montarem, eles não te conhecem. Eles não sabem qual a sua dificuldade. Pode ser que ele atribua, sim, a importância do assunto, mas a dificuldade é só no dia a dia que você vai conseguir entender essa dificuldade. Então, o passo 4 é você aprender a mexer no site de questões e você montar os seus cadernos, tá? E eu sugiro muito que os cadernos sejam separados por assunto. Não faça aqueles blocões de matéria de cadernos por matéria, tá? Tanto, sei lá, 6.000 questões. Não, não faça assim. Faça a segregação por assunto, que aí você vai ter uma visão melhor sobre quais assuntos que você tem mais facilidade, quais você tem dificuldade. E esse é o nosso passo 4. Monte os seus cadernos de questões. Isso é fundamental. Você escolheu sua área, você assinou seu site, você montou seu ciclo. Com o ciclo, você vai saber exatamente quais matérias que você tem que estudar. Escolheu as matérias lá? Escolheu? Montou o ciclo, beleza? Show! Montou o ciclo com as matérias, com a carga horária. Agora é a hora de você montar os cadernos daquelas matérias que você colocou no seu ciclo, baseado nas suas cargas horárias. Fechou? Passo 5. Estudar as questões. Você tem que estudar as questões. E estudar as questões é diferente de resolver. Pessoal, estudar as questões. Não é você sair fazendo um monte de questão, resolvendo questão, sem aprender o que a questão tem para ensinar. Então, você precisa aprender a estudar as questões. Estudar, absorver todo o conhecimento que a questão tem, para que você, a questão por questão, você construa uma rede, uma base de teoria que você precisa. Nas primeiras questões você vai ter isso de teoria, depois você vai subindo e vai subindo e vai subindo e vai subindo, até que você já tenha todo o domínio ali da teoria que você precisa. Mas no início você vai ter pouca e você vai subindo à medida em que você vai avançando nas questões. E como você vai então estudar as questões? Aplicando uma técnica que eu chamo de QPAV. O que é? Você vai ler a questão, você vai responder a questão, depois você vai ler o comentário do professor do site de questões, depois você vai ler o comentário dos alunos lá do site de questões, e depois você vai voltar na questão e explicar tudo o que você aprendeu para você mesmo. É simples. Você aplica o QPAV e aí você vai tendo essa curva de aprendizado. Essa curva de aprendizado aplica. Se você conseguir explicar cada alternativa para você, você vai evoluir no seu estudo. Aí você vai realmente estar estudando questões e não simplesmente resolvendo por quantidade, certo? Passo 5, então, você vai estudar as questões. O passo 6 é o mais importante. Não adianta você aprender, você estudar alguma coisa, você estava aqui no passo 5, estudando as questões, se você não consegue revisar as questões, se você não consegue revisar o que você aprendeu. E como você vai revisar? Você tem que criar uma sistemática dentro de você, e lá no curso DAC existe essa sistemática, você vai criar uma forma aí no seu ciclo de estudos, baseado no que na sua realidade, uma forma que você intercale os assuntos, ou seja, você não vai revisar todo, vamos supor, todo o direito penal de uma vez, você não vai revisar todo o direito tributário de uma vez, você vai intercalar com outras matérias, você vai espaçar, ou seja, hoje você vai revisar direito tributário, amanhã você vai revisar constitucional, depois de amanhã você vai revisar contabilidade.
e você vai variar essas formas de revisão. Você vai pegar um assunto, vai variar com outro, vai fazer ao mesmo tempo, vai fazer. É como se você estivesse fazendo uma salada de frutas ali. Você tem que revisar dessa forma. Se você fizer uma revisão intensificada, e eu vou dizer isso aqui, ó, intensificar. Se você intensificar o seu estudo, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma falsa sensação de aprendizado e um falso aumento de estatística, tá? Esse aqui é um dos maiores erros que as pessoas vêm me dizer assim, Keila, mas eu estava tirando em casa 90% das questões, chegou lá eu tirei 70% na prova. Geralmente, a nota que você tira no site de questões é muito parecida com a que você tira na prova, com exceção de se você fizer um estudo errado. E uma das formas de você fazer esse estudo errado é você fazer a intensificação desse estudo. Estudar apenas uma matéria por dia, não intercalar com outra coisa, você querer terminar toda a matéria de uma vez, querer terminar todo o assunto de uma vez, você está intensificando o estudo. Então, você começa a acertar não porque você está aprendendo, mas porque aquilo está ficando tão maçante e repetitivo que o seu cérebro já está entendendo aquilo ali. Só que o que acontece? No estudo intensivo, o cérebro ele joga fora parte daquilo que você aprendeu. Ele não consegue reter tudo. Então, tudo que você, às vezes, o que você aprendeu hoje, você aprendeu isso. Aí o seu cérebro, essa parte aqui, ele joga fora. Então, você só fica com isso. Só que quando você vai estudando um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia, ele vai jogando só um pouquinho fora. E você vai ficando com cada dia um pouquinho mais do que ficar com isso aqui, fazer esse esforço todo e grande parte disso aqui joga fora. Quanto mais você intensifica o estudo, mais o seu cérebro joga fora. Presta atenção, tá? Mais ele joga fora. Então, você tem que fazer uma revisão de forma que você intercale isso, e está escrito errado aqui, mas é intercalar, tá? Intercalar, espaçar e variar. Vou anotar aqui, ó. Intercalar. É intercalar, espaçar e variar, certo? Fechou? Passo 6, então, você tem que intercalar, variar e espaçar para fazer a revisão. Porque não adianta nada você estudar coisas e você não revisar essas coisas. A gente aprende por repetição. E eu vou te dizer, repetição, vou repetir de novo. Você aprende por repetição. Fechou? Passo 7 e o último passo, avalie e monitore. Como você vai avaliar e monitorar? Simples, se você tiver um bom site de questões, ele vai te dar estatísticas precisas de quais matérias você tem facilidade, quais matérias você tem dificuldade, quais assuntos você tem facilidade, quais assuntos você tem dificuldade. Se você está numa curva de melhora, numa curva de piora, se você está num platô, como você está nos últimos 6 meses, como você está no último mês, como você está nos últimos 15 dias. Essa análise de estatística precisa ser feita, e eu gosto de fazer ela a cada 15 dias, para que você monitore e faça os ajustes, porque você tem que avaliar, monitorar e fazer ajustes. Ajustar aquilo que não está indo conforme você planejou, lá no seu ciclo de estudos. Faça os ajustes. Se uma matéria está indo mais do que a outra, traz ela para cá e avança um pouco mais na outra. Ah, essa matéria é importante, essa não é, então não tem problema. Fazer esses ajustes e esse monitoramento de forma que você faça a estatística trabalhar a seu favor, tá? Trabalhar a seu favor. Você precisa saber exatamente quem é você. Eu trouxe aqui, por exemplo, a estatística do TEC de um aluno meu. Vocês podem observar aqui na estatística, esse verde aqui, o verde é os acertos, tá? Se vocês olharem aqui, ó, verdes, acertos, vermelhos, erros, tá bom? Se você observar, ele está com um gráfico de ascendência. Tá vendo aqui? Ele teve aqui uma queda, mas o gráfico, no geral, ele está com tendência de aumento. Ele está com tendência de aumento. Você pode ver que quando ele entrou no curso, ele quase não fazia questões. Está vendo aqui? Essa é a quantidade de questões, tá? Quase ele não fazia questões. Aí ele foi subindo, subindo, subindo a quantidade de questões, subindo a quantidade de questões, e, ao mesmo tempo, ele meio que manteve o nível de erros dele. Isso você também tem que observar. Se o seu nível de erro também está
se mantendo. E aí, a quantidade de questões dele está aumentando, a quantidade aumentando, e, por consequência, como o erro está mantendo, o nível de acertos dele está subindo um pouquinho, subindo um pouco. E a quantidade de questões dele também está aumentando. Então, você tem que analisar essas duas coisas. Se você está aumentando o verdinho aqui, né? O verdinho, que é a sua porcentagem de acertos, ver se ela está com essa curva de ascendência, ou seja, subindo. Ver se o seu vermelhinho, que são seus erros, estão se mantendo ou estão caindo, são duas coisas que você tem que observar. Se ele se manter por um tempo, não tem problema, tá? E se a sua quantidade de questões está aumentando. Por exemplo, aqui ele fazia em torno de 500, aí aqui ele já começou a fazer em torno de 900, essa bolinha aqui em torno de, deixa eu fazer de novo, em torno de 1.200 questões, para ver se essa porcentagem, se essa quantidade de questões também está em curva de ascendência. Esse é o normal, pessoal, para quem estuda por questões. É subir a porcentagem de acertos, manter a porcentagem de erros ou diminuir um pouco e aumentar a quantidade. Vamos para mais uma análise aqui, mais uma análise. Outro aluno meu. Aqui, quando ela começou bem coladinha, tá vendo? O verde com o vermelho dela bem coladinho. Aí a gente foi fazendo umas mudanças, fazendo umas mudanças, e ela agora começou a ter essa curva de ascendência, tá vendo? O vermelhinho está se mantendo, a quantidade de questões dela está aumentando, tá vendo que aqui era 600, aí aumentou aqui um pouquinho, aqui já aumentou. Essa caída, essa queda que tem aqui, geralmente é porque, quando vai ficando mais fácil, eu oriento os meus alunos a deixar mais difícil. Então, aí eles deixam mais difícil, tem essa queda, mas depois tem essa ascendência de novo. Eles deixam mais difícil, vou mostrar aqui, eles deixam mais difícil, mas aí depois eles sobem de novo. Aí, quando começa a subir, eu falo, deixa mais difícil, ele vai, deixa mais difícil, desce um pouquinho, e aí vai subindo. E é esse fluxo aqui, e aí você pode ver até no dele aqui, ó, que é esse fluxo que vai acontecendo. Sobe, aí vai ficando fácil, eu falo, fica mais difícil, aí depois sobe, eu falo, fica mais difícil, e aí vai acontecendo isso, essas ondulações, sobe, mas a tendência aqui, o gráfico, ele tem que estar em ascendência. Se você ver aqui, ó, o gráfico dela aqui também, o gráfico dela também está em ascendência, em quantidade de questões e porcentagem de acertos. E aí você sempre tem que observar isso aqui também. Toda vez que começar a ficar fácil, você tem que fazer ficar difícil. Ficou fácil, faz ficar difícil. Tá bom? Pessoal, esses então são 7 passos. Vamos voltar lá rapidinho só para fazer uma revisão. Primeiro passo, área. Você tem que escolher sua área. Segundo passo, escolha um bom site de questões e assine. Pague por isso, pessoal, pague. Isso vai voltar 1000 vezes em investimento para você. O que eu gastei num site de questões não é ínfimo, é muito pequeno em relação ao meu salário hoje. Passo 3, ciclo de estudos. Monte seu ciclo de estudos. Passo 4, monte seus cadernos, baseado no seu ciclo de estudos, nas matérias que você selecionou. Passo 5, estude as questões que estão dentro do caderno que você montou. Beleza. Passo 6, revise as questões que você já estudou, de forma intercalada, espaçada e variada. Tá certo? Passo 7, e é o que vai fazer você avançar cada vez mais, é avaliar e monitorar e fazer os ajustes. E toda vez que ficar fácil, faça ficar difícil. Começou a ficar fácil, faz ficar difícil, porque é aí que você vai fazer a sua melhora. Você pode ver na estatística do meu aluno, ficou fácil, fácil ficar difícil, ficou fácil, fácil ficar difícil, e aí você vai sempre como se fosse meio que uma minhoquinha, né? Você vai assim e vai subindo em curva de ascendência. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha contribuído. E para você que está começando agora a entrar no estudo por questões, segue esses 7 passos, porque você vai ter uma evolução fantástica no seu estudo. Tá bom? A gente se vê, então, num próximo vídeo e bora destruir as questões. Até mais!